sim, houve algum afrouxamento na comunicação do Banco Central, talvez não como o mercado esperava e nem mesmo como o governo esperava, né? O que o governo queria mesmo é que já houvesse uma redução, mesmo sabendo que ela não seria possível, muito menos provável, né, de acontecer. O primeiro sinal de algum afrouxamento na comunicação foi a retirada daquela frase ameaçadora, né, que o Copom não hesitará, ele dizia, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste. Essa era uma frase que apareceu nos últimos 2 ou 3 comunicados, se não me engano, e que agora desapareceu desse. Então, desaparece a ameaça dessa vigilância do Banco Central em qualquer sinal de desajuste ou desancoragem maior das expectativas de inflação, o que realmente não aconteceu, o Copom não hesitaria em retomar o ciclo de ajuste. Essa frase desaparece. O que se mantém, e aí talvez esteja um ponto de alguma frustração do mercado, é uma visão de que o Copom vai manter as taxas inalteradas por um período prolongado. Ele coloca isso aqui como ênfase. O Copom conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas e avalia que a estratégia de manutenção da Selic por período prolongado tem se mostrado adequada. Desce daí, Selic. Pss, pss, pss. No Terraço Cast de número 382. A vinheta inicial é Thaís Herédia comentando na BMC News sobre a mais recente decisão do Copom poucos minutos após a divulgação do comunicado. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples. O dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe. O dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 24 de junho de 2023, um sábado, em Ourinhos, para o 382 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse episódio, o trio mais amado do Brasil me acompanha, para a alegria de muita gente também deste âncora que ama este trio mais amado do Brasil. Vamos a elas, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Oi, Caio. Oi, Rê. Oi, Fê, minhas companheiras aí de Terraço Cast, né? E hoje, gente, no meu oi da moça, né, do Tempo Sem Tempo, eu queria fazer um oi especial, especialmente especial, para a turma do Petit Jornal. Especialmente novamente, ao Daniel Souza, né, gente? É isso, queria dizer que assim, eu sou fãzaça, escuto todos os dias, me sinto BFF já. E, né, foi maravilhoso ouvi-lo aqui, né, no Terrascast. Foi uma honra, assim, inenarrável. Então é isso, gostaria de dizer que, né, tô muito emocionada com isso. Vai um salve especial, espero que eles estejam ouvindo esse episódio para falar aí sobre o Copom, né? E é isso. Hoje, é verdade, eu esqueci de falar a parte mais importante, né? Sobre a previsão do tempo. A previsão do tempo é que continue esse tempo que a Raquel adora, que é um tempo que, assim, é friozinho, mas não é um tempo, né, insuportavelmente frio. Um frio agradável e um dia ensolarado que tem lindos pôr dos sóis, né? Pôres do sol? Não, acho que é pôres do sol, né? Que é um sol só que se põe várias vezes. Pôres do sol. Então é isso, gente. Esse meu alô prolongado da moça do Tempo Sem Tempo, que voltou de férias, gente. Ai, férias é tão lindo, né? Férias a gente tem tempo pra tudo. Mas infelizmente voltamos de férias na correria, tapa na cara, Copom, Fonk, e é isso aí. A parte mais legal desse salve especial ao nobre Daniel Souza é que ele de fato ouve este glorioso podcast. Aliás, imagina que legal. Tivemos um Petit Jornal no Terraço Cast.
Já pensou se rola um Terraço Cast no Petit Jornal? Soltando aí a ideia ao universo. Nossa correspondente internacional mais gringa do que nunca, Renata Cocho. Olá, terraceiros! Oi, Caio. Aqui é a Renata, da Califórnia, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. E essa semana o Caio pediu para eu comentar com vocês sobre a questão da China com os Estados Unidos. O Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o chanceler, como se fosse o nosso ministro das Relações Exteriores, viajou para a China e se encontrou com o Xi Jinping. E eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês. E também, como eu tô gravando super atrasada na sexta-feira, até desculpas pro Caio que eu tô sempre atrasada para gravar, mas acho que hoje foi mais uma vez bom, porque a gente tá tendo várias notícias aí a respeito da guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu vou tentar dar uma atualizada com vocês em relação a isso, mas também, assim, acho que vai ser mais assunto pro nosso próximo Boletim Internacional, porque eu tô comentando aqui enquanto as coisas estão acontecendo, então sempre, assim, uma análise quente é sempre mais arriscada, então vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar e nos próximos dias eu volto a comentar sobre isso com vocês na semana que vem. Tem semana que o nível de frequência informacional é tão alto que, de fato, é até melhor que aconteça atraso do que se tivéssemos adiantado, convenhamos. E também ela que traz os temas que você talvez não estava pensando, mas vai passar a pensar após ouvir as ideias trazidas aqui. Fernanda Mello. Oi, Caio. Oi, meus amigos terraceiros aqui do Terraço Cast. É um prazer estar com vocês nessa mais nova semana. Então é isso. Vamos ao 382. Raquel, a recente decisão do Copom era esperada, mas irritou muita gente mesmo assim. O que aconteceu? E vamos à vaca fria. A vaca fria da vez, né? Meu caro Caio, meus caros ouvintes, é o Copom. Copom, aquele nosso melhor amigo, o Copão, né? Que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Se você é ouvinte aqui do Terraço Cast, você ainda não sabe quem é o Copão, tá complicado. Não estamos fazendo nosso trabalho direito, né? Mas para você que chegou agora, é novo ouvinte, saiba que o Copom é o Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central e ele define a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros aqui na economia. Taxa básica, né? Ela é básica, tipo aquele vestidinho pretinho básico que serve de base para todos os outros looks, né? A taxa básica de juros serve de base para todas as outras taxas de juros da economia. Então, quando ela sobe, todo mundo sobe proporcionalmente. Quando ela cai, todo mundo tende a cair proporcionalmente. Bom, o que o Copom decidiu, né, nessa reunião agora de 21 de junho? A decisão foi de manutenção da taxa Selic em 13,75% para uma surpresa de 0 pessoas. Exatamente. Então, surpreendendo, um total de 0 pessoas, né? A taxa Selic foi mantida. Era isso que a grande maioria dos analistas esperava. Era isso que estava precificado quando a gente olha a curva de juros, quando a gente olha, né, as precificações mesmo de Copom, que se faz aí, galera, trader e tal. Todo mundo já esperava isso, né? Essa manutenção. Então, tava todo mundo de olho, né, no comunicado. Por quê? Porque por mais que a última reunião era assim, tipo, todo mundo espera que vai manter e todo mundo espera que o comunicado vai ser meio igual. Dessa vez, não. Dessa vez, tinha ali um certo mistério do que ia rolar no comunicado, porque há uma expectativa de que os juros caiam em breve, né? Inclusive, no mercado, né, quando a gente olha o mercado de juros futuro, tem ali uma expectativa de uma queda, que a queda da Selic comece já na reunião de agosto, que é a próxima reunião. E o que a gente viu, de fato, foi o Banco Central se mantendo, né? Lembra que da última vez eles pediram serenidade e paciência? Dessa vez eles pediram parcimônia e cautela. Eu acho que eles devem estar procurando ali no dicionário da yoga sinônimos de plenitude e good vibes. Eu colocaria good vibes, né? Assim, não, good vibes não, né? Eu colocaria assim, de boa. Eu, Copom, né? Nós aqui, diretores do Banco Central, destacamos que fiquem de boa, que já vai rolar essa vibe. Acho que o pessoal ia entender melhor. Mas é isso. Por que eles pediram, né? Serenidade e cautela. Porque o Banco Central, basicamente, a mensagem deles foi assim: no cenário internacional segue desafiador, né? Porque por mais que os perigos ali de uma crise bancária, etc., estejam quase, enfim, nulos aí do ponto de vista de política monetária, né? Tem se reduzido muito, etc. A inflação continua alta, continua persistente, e os bancos centrais continuam subindo juros, né? Então, alô, o Banco Central Europeu, o Banco Central do Reino Unido, o próprio Fed, né? Que manteve a taxa de juros na última reunião, mas uma mensagem forte do tipo, a gente manteve, mas não
significa que a gente acabou. E alguns bancos centrais que, se não me engano foi o do Canadá, agora não me lembro, mas que resolveu voltar atrás, né? Tinha parado e resolveu subir de novo. Então, assim, ainda tem um cenário internacional bastante desafiador do ponto de vista, né, dos juros. E a gente sabe que juros são sempre relativos, né? E inflação também. Tem inflação alta em outros lugares, né? No resto do mundo, um mundo aí globalizado, cadeia de valor, etc. Isso impacta a gente aqui também. Então, eles trouxeram aí esse, né, desafio do cenário internacional. E no cenário doméstico, eles reconheceram que, olha, a economia está crescendo mais do que o esperado, mas é muito por conta do setor do agronegócio, o que é quase um crescimento, tipo, melhor dos mundos para a inflação, né? Porque é por conta de oferta, é por conta de safras recorde. Então, isso, na verdade, não pressiona a inflação. Não é um crescimento que aquece ali a demanda por bens e serviços. É um crescimento que é até deflacionário nesse sentido, porque como a safra é boa, tem mais alimentos, né? Tem mais grãos, etc. Vai cascateando na cadeia de alimentos, os preços dos alimentos estão caindo mesmo, né? Então, eles reconheceram essa resiliência da economia, mas falaram sobre essa questão, né, que está muito mais ligado ao setor de agropecuária. E também reconheceram que a inflação corrente, né, tem se comportado melhor. Então, sim, temos aí o índice ao consumidor tá no acumulado em 12 meses tem melhorado, mas nos próximos meses deve voltar a subir. E mais importante, né, medidas aí de inflação subjacentes, né, não sei se eles chegaram a usar essa palavra, mas assim, falando que áreas que são mais sensíveis à política monetária, principalmente aí o setor de serviços, ainda estão bem acima da meta. Lembrando que a meta é 3,25, né, para esse ano. E mais importante de tudo, falaram sobre as expectativas. Então, assim, tem sido um traço bastante comum nas últimas comunicações do Banco Central, falar sobre as expectativas de inflação, né? Então, falar aí sobre o papel, né, das expectativas de inflação no controle, né, na política monetária, no controle inflacionário, porque a gente já sabe, né? Quem ouve o Terraço Cast já sabe que quanto todo mundo acha que estará a inflação no futuro, impacta efetivamente a inflação no futuro, né? Porque aquela história do cabeleireiro, né, que coloca no seu preço quando vê que o tomate tá subindo, que a petróleo tá subindo, etc. Isso está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, a inflação de serviço está bem mais alta também, que isso é um sinal de a inflação começar a disseminar na economia, né? Tá mais disseminada na economia e começa... Essa inflação, ela é mais sensível à política monetária. Por quê? Porque ela não tem nada a ver com uma seca, com uma pandemia, né? Por conta de desarranjos em cadeias de produção, etc. Tem a ver com a economia tá aquecida ou não, né? Porque se você é um prestador de serviço e a economia não tá aquecida, você não vai subir seu preço porque senão você não vai vender, né? Então é simples assim. Fora os salários, né? Então se o mercado de trabalho tá aquecido, você também pressiona os salários, que é o que está acontecendo no Brasil, o mercado de trabalho aquecido também. Então, em resumo, o Banco Central falou, olha, o jogo não está ganho, mas por que, né, se essa mensagem tá tão parecida com a do último comunicado, por que, né, o pessoal achando, né, inclusive eu aqui, que abriu as portas para um corte na próxima reunião, gradualmente? Alguns sinais, né? Primeiro sinal, eles tiraram a frase do comunicado que eles não hesitariam em começar em subir os juros novamente, tal, se a inflação se o cenário não for como planejado. E também mudaram sutilezas, né, do comunicado do Banco Central. Eles mudaram uma referência à efetividade da política monetária, né? Eles não me lembro da exata palavra, mas assim, a política monetária deve fazer efeito, né? Mudaram para tem feito efeito. Provavelmente eles não fizeram essa palavra feia, né? Esse pleonasmo, mas alguma coisa desse tipo. Então mudaram do futuro pro presente. Então, na verdade, eu acho que não é presente, tem feito, é meio passado. Enfim, tempos verbais à parte, eles tiraram do futuro e botaram no presente /passado, né? O que significa que, assim, reconheceram que já tem feito efeito na economia, ou seja, talvez não precise, né, mais da manutenção dos juros altos por tão mais tempo. Lembrando que, né, faz 7 reuniões que ele está sendo mantido e quando chegou a 3,75, a inflação estava muito mais alta, né, 2 dígitos, e agora a inflação está rodando aí entre 3 e 4. É claro que sim, tem essa expectativa de aumento da inflação nos próximos meses, até como efeito ali base, né, do que aconteceu, né, que teve aquela redução de impostos no ano passado, aí os impostos estão voltando agora, etc, né? Tá contando ali nos 12 meses, mas tá bem mais baixa do que já tava, né? Então o Banco Central meio que deu essa hint ali, essa dicasinha de que entende que a política monetária está fazendo efeito já, né? E tirou a referência de que talvez vá subir o juros de novo. Dito tudo isso, a classe política, né? Imagina aqui, fiquei sabendo rumores, o pessoal tá bravo, não gostou, queria que o comunicado, enfim, alguns queriam que já baixasse os juros, mas aqueles que já estavam mais atentos sabiam que não ia baixar, mas eu acho que esperavam um comunicado mais claro de que vai começar a reduzir, né? E o Banco Central, ele só abriu a porta e, enfim, na minha leitura, né? E na leitura imagino alguns especialistas também, é que assim, vai começar a reduzir os juros em breve,
pode ser em agosto, setembro, né? Mas vai ser gradual. Então, tira o cavalinho da chuva aquela galera que achou que ia cair aí, não sei se tinha alguma galera achando, mas assim, que ia cair de 12 para 5. Os juros ainda vão continuar bastante altos, muito por conta das expectativas desancoradas. E por que as expectativas estão desancoradas? Por conta do risco fiscal, que diminuiu, mas ainda está presente. Então, assunto extra aqui, arcabouço fiscal votado no Senado, mas com mudanças que reduziram a efetividade da regra, ou seja, tiraram um monte de coisa de dentro da regra, né? Não é tanto dinheiro a priori? Não é, mas é a sinalização. Tira um, tira outro, tira um, tira outro, entendeu? E tiraram linhas ali que variam conforme a receita relacionadas a eles, né? Então, o fundo lá do Distrito Federal, o Fundeb, que é o Fundo de Educação, tem uma relação direta com a receita que vai para eles. Então, isso pode ir subindo aleatoriamente todo ano, além do orçamento de ciência e tecnologia, que assim, do nada foi incluído fora, foi excluído da regra. Então, assim, política fiscal claramente expansionista, né, as despesas vão crescer em termos reais, ou seja, acima da inflação nos próximos anos. Então, sim, é o fiscal acelerando e o Banco Central vai ter que estar freando. Vai ter que estar freando, né? Pra não reacelerar a inflação. Então, como que controla as expectativas? Pelo fiscal. E também, parte das expectativas desancoradas tem uma grande relação com rumores, expectativas de que o Comitê Monetário Nacional possa aumentar a meta de inflação, né? Então, se tiver mudança na meta, aí é outros 500. Que daí não tá desancorado, tá ancorado na nova meta. Mas é isso, gente. Uma mensagem, assim, em relação aos últimos comunicados, mais leve, né? Mais dovish, mais pombal, né? Como a gente fala aqui no mercado, mais dovish. E em relação ao que estava se esperando, precificado, a curva e tudo mais hawkish, né? Porque, assim, tinha muita gente até esperando cortes mais bruscos nas próximas reuniões. E esse recadinho do Banco Central não parece que vai ser corte muito brusco, não. Então é isso, gente. Aquela gradualidade. E aí na vida do brasileiro real, oficial, né? Na vida, pouco vai mudar, gente. Porque se tiver uma redução gradual, vai ser muito gradual. Os juros vão continuar altos, o crédito vai continuar caro, o dinheiro vai continuar escasso. E é isso. Cuidado com o rotativo do cartão de crédito, com o cheque especial. Pense 2 vezes se for ter uma dívida grande de longo prazo nesse momento, porque é isso. Crédito caro vai continuar aí por um tempo. Dado que a audiência tem aumentado, junto da nossa alegria em trazer esse semanário para vocês, de fato é possível que tenha gente nos ouvindo que não saiba direito o que era o Copom. Então, ficou bem válida a explicação inicial mesmo, Raquel. Adiciona um recado que sempre damos, mas que talvez seja a primeira vez que você que está ouvindo agora irá ouvir. Muito mais importante do que uma decisão de qualquer banco central é o que essa autoridade monetária sinaliza para as próximas decisões. Isso no Brasil é dado pelo comunicado pós-decisão, nos Estados Unidos é dado pela coletiva do Central Banker, também logo após o anúncio da decisão, e os detalhes maiores estão na ata que sai alguns dias depois, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Vamos falar no português bem franco. Selic é daí para baixo. Todo mundo sabe disso. O primeiro ponto que confirma isso está no que você ouviu logo na vinheta inicial. Saiu de cena o não hesitaremos em subir juros se o cenário mudar. Então, até mesmo esse Banco Central, criticado por todo mundo, alguns até que apareceram na capa desse episódio, não sei se vocês notaram, esse Banco Central que é criticado por todo mundo, ele também sabe que a Selic irá cair. Olhando para as pressões altistas que descreveram, as pressões altistas, no caso, pressões de alta, né, que foram apontadas ali no comunicado do Copom. De fato, é difícil que, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, as coisas fiquem soltas e possam assustar, trazendo algum repique inflacionário. O que assustou desse comunicado foi o fato de que ainda não houve sinalização de corte. Mas, de novo, em português bastante direto. Você realmente esperava que esse Banco Central, que sinaliza bastante sobre uma certa prudência, que você pode concordar ou discordar, mas não deixa de ser uma prudência, um Banco Central que sinaliza bastante prudência com a inflação futura, iria subitamente largar o arreio e sair correndo para buscar a marreta? Pois é, quem acompanha esse podcast já sabe, isso não estava no radar mesmo. Um pequeno palpite deste que aqui ancora sobre o que acontecerá nos próximos capítulos. Como o PIB do primeiro trimestre surpreendeu para cima única e exclusivamente por causa do agro, no episódio 378 explicamos com detalhe o que isso significa, esse crescimento dificilmente acontecerá de maneira constante. O episódio 381 dá uma dica direta sobre um dos motivos disso. E os outros setores que compõem o PIB já estão sentindo bastante o efeito restritivo da atual Selic. Dado todo esse cenário, assim que os dados do PIB do segundo trimestre forem disponibilizados pelo IBGE, ou mesmo com os próximos monitoramentos mensais do IBC-BR, mesmo que ainda exista resiliência da economia, como de fato temos observado
falado aqui nesse podcast, isso se traduzirá numa mensagem explícita. A economia real já responde ao juro, então é hora de cortar. Outro palpite: esses cortes já devem ser iniciados em agosto e ocorrerão de maneira mais rápida do que o mercado prevê hoje. Temos um vídeo no nosso Instagram apontando para 3 motivos que endossam essa visão. Agora é ficar de olho na discussão da meta de inflação do CMN. Isso também pode balançar as coisas. Vale olhar lá no nosso Instagram um conteúdo rápido sobre isso também. Cheio de referências para além do episódio nesse comentário, hein? Para que vocês sempre se lembrem da conexão dos conteúdos terraceiros e de como vale a pena estar por aqui. Sabe onde você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico? A nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp e TikTok estão disponíveis lá. Ah, e se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing. O link está lá também. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros. O curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Vamos lá, falando do nosso primeiro assunto, né, que é essa reunião do Antony Blinken com o Xi Jinping, o secretário de Estado dos Estados Unidos viajou para a China com o objetivo aí de tentar estreitar as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China, que estão aí meio que complicadas ou meio tensas já faz algum tempo por uma série de questões. Então a gente tem a questão desde o governo Trump, né, já tinha essa guerra de impostos, né, essa tax war que o Trump falou, né, então essa questão, né, comercial, né, disputa comercial entre China e os Estados Unidos. A coisa se agravou com a guerra na Ucrânia, né, porque a gente tem a China nessa posição, digamos, meio neutra, mas que no final das contas acaba favorecendo um pouco Putin. A gente tem toda a questão do Taiwan com a China, que os Estados Unidos também está sempre se metendo, né? A questão do Taiwan é uma questão fundamental, é considerada uma questão fundamental para o governo chinês. E a gente também teve a questão, né, que a gente chegou a comentar aqui com vocês também, dos balões chineses que foram derrubados aqui no território americano. E aí a gente, né, a China ficou super ofendida porque os Estados Unidos derrubaram os balões e os Estados Unidos também falando que aqueles balões eram balões espiões. A China falando que eram balões meteorológicos perdidos e ficou, né, eu disse pelo que não disse, mas aí, né, uma tensão diplomática entre os dois países. E fora isso, a gente tem toda essa questão também, que também já comentamos aqui com vocês, né, da parte tecnológica, né, de quanto que, né, a China pode estar pegando informações dos cidadãos americanos, né, tem toda essa possibilidade do TikTok ser banido no território dos Estados Unidos, a gente também já falou com vocês. Então é uma série de tensões que tem entre Estados Unidos e China. O secretário de Estado foi lá para tentar dar uma amenizada, colocar uns panos quentes aí, ver se a situação melhora. Essas reuniões foram consideradas muito produtivas do lado chinês, né, até nas mídias sociais, né, as principais trading topics na China foi essa reunião, que foi considerada muito positiva pelo governo chinês, mas a gente ainda não sabe como isso vai ficar, né, do ponto de vista dos Estados Unidos. O Joe Biden deu uma declaração falando que quer realmente estreitar as relações com a China, que vê essa reunião como positiva, mas também quis deixar claro que considera aí o Xi Jinping um ditador e, além de tudo, ainda relembrou a questão dos balões. Então, assim, né, lembrando que também a gente tem eleições nos Estados Unidos do ano que vem, então essas questões são sempre, né, controversas. Então, Joe Biden fica com um pé em cada
barco, né, um pé em cada canoa, de alguma forma tentando melhorar a relação com a China, porque é um parceiro comercial importante, então quer manter as relações comerciais, mas por outro lado também jogando para a torcida, porque, né, o Xi Jinping tem a questão da ditadura, dos direitos humanos e tal, que é uma questão importante para o Partido Democrata aqui nos Estados Unidos. Então isso é sempre uma questão aí, né, um equilíbrio meio complicado, controverso, e a gente vai ver como é que isso desenrola nos próximos meses. O Joe Biden diz que quer encontrar o Xi Jinping até o final do ano, e aí vamos ver se isso melhora um pouco a relação dos Estados Unidos com a China. Sobre o nosso segundo assunto, né, que eu tô colocando aqui, o Caio não pediu, mas acho que é importante falar porque tá super quente, na relação da guerra da Rússia com a Ucrânia. A gente tá vendo hoje na sexta-feira, né, toda essa questão que tem um grupo que chama Wagner, que é um grupo de mercenários que eles estão na Ucrânia, eles são teoricamente um grupo de mercenários que são na Ucrânia, mas eles são pró-Rússia, pró-Putin. Eles chegaram em algum momento até a conquistar alguns territórios da Ucrânia pro Putin. Não sei exatamente quantos homens são, né? Eu já li em alguns lugares 25 mil homens, 50 mil homens, 100 mil homens, não sei exatamente, mas é uma quantidade grande, é um exército armado de pessoas, né, fanáticas ou de alguma forma mercenárias, que pelo que parece estão meio mudando de lado, né? Esse grupo armado, eles estão acusando o Putin de ter atacado esse grupo e agora estão se voltando contra a própria Rússia. Então esse grupo de mercenários que estava na Ucrânia ajudando o Putin, agora parece que o jogo virou e tal, e estão agora querendo atacar a Rússia. Então a gente não sabe muito bem quanto que esse grupo é importante, quanto isso pode pesar na guerra Rússia-Ucrânia, mas acho que de qualquer maneira, independentemente do que aconteça, é um sinal de fragilidade da Rússia na guerra, do Putin na guerra, porque se isso em geral, né, não costuma acontecer com um time que tá ganhando, né? Quando você começa a perder aliados ali, começa, né, a gerar descontentamento entre as pessoas que inicialmente, os grupos que inicialmente estavam a seu favor, é porque a sua posição acaba de qualquer maneira enfraquecida. Eu não sei ainda dizer, claro, né, a gente tá falando isso no calor do momento, quanto isso pode impactar a posição da Rússia na guerra. É uma coisa que eu acho que a gente vai deixar para comentar na semana que vem, mas eu não queria deixar de falar porque eu acho que é um assunto bem quente, né? A questão da China com os Estados Unidos já ficou meio para trás, né? Não para trás no sentido que tá resolvido, muito pelo contrário, porque a gente sabe que essa questão ainda vai, né, durar muitos e muitos anos ainda, até que os balanço de forças aí das duas grandes potências que a gente tem hoje, né, Estados Unidos e China, entre no equilíbrio. Mas de qualquer maneira essa questão da Rússia é bastante importante, eu quis trazer para vocês também. Quando o assunto são as relações internacionais, pragmatismo costuma ganhar da fervura de curto prazo. Muita gente pontuou nos últimos dias sobre esse encontro de Blinken com o Xi Jinping que o primeiro estaria sendo submisso ao segundo, principalmente após o pronunciamento do americano dizendo que os Estados Unidos reconhecem que Taiwan faz parte da China. Mas eu vou contar um segredo para vocês. No final do dia, ninguém ganha com uma tensão enorme, relevante e constante entre as duas maiores economias do mundo, principalmente pelo tamanho das relações comerciais envolvidas e até mesmo pelos pontos específicos. Por pontos específicos, pensa aí, sabe aquela guerra dos chips que a gente fala em tantos episódios, já falou em tantos episódios e ainda deve falar em muitos outros aqui nesse podcast? Então, tem tudo a ver com isso também. É claro que uma reunião sozinha não faz mudança relevante nenhuma, mas, de fato, esses panos quentes, se por um lado podem desagradar quem observa, fazem bastante sentido em termos geopolíticos. A ver como as coisas irão se desenrolar daqui para frente, mas, pelo visto, as tensões, por hora, ficam mais baixas. Já na Rússia, pressão, temperatura e tensão subiram bastante e, até o momento em que este podcast é ancorado, temos um possível fogo amigo em plena operação. Desdobramentos mais aprofundados acontecerão mais adiante e ficaremos ligados. Mas a grande dica, seja para lados em uma guerra ou até mesmo em qualquer conflito que você tenha na sua vida, é o seguinte: saiba bem escolher quem você coloca do seu lado. E isso envolve selecionar da melhor maneira que possível for gente de fato confiável. O custo de colocar qualquer um para dentro, diante de um cenário como esse, está numa passagem súbita de ter um parceiro de armas para virar alvo desse parceiro. E a melhor parte é que, quando esse tipo de coisa acontece, não dá nem para dizer que você não sabia que aquele risco de cauda era muito mais elevado e parecido com um barril de pólvora que acabou explodindo.
Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, existe um meio bem mais barato do que as pessoas imaginam de reduzir as emissões de gases do efeito estufa e, na prática, isso pode mudar o jogo de como podemos reagir melhor a todas essas mudanças no clima. Conta mais sobre isso. O apoio vindo de vários países do mundo a uma das ações climáticas mais baratas e poderosas está se acelerando. E eu não podia deixar de vir aqui comentar no Terraço Cast. É que os países mais desenvolvidos estão começando a levar mais a sério a redução das emissões evitáveis de metano na produção de combustíveis fósseis. O metano é um perigoso gás do efeito estufa. No ranking de quem é pior para o aquecimento global, o metano perde só para o famoso CO2, né, o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico. E o metano é produzido por fontes naturais também, como nos pântanos, mas é bastante produzido por atividades humanas, como na agricultura e na produção de combustíveis fósseis. Ele é responsável por mais ou menos 1/3 do atual aquecimento climático e contribui significativamente para a formação do ozônio troposférico. Ele é basicamente um grande poluente de ar e causa sérios problemas na saúde humana. E apesar de o metano e o CO2 terem efeitos de aquecimento muito semelhantes, eles têm algumas diferenças no seguinte sentido. O metano permanece na atmosfera por mais ou menos uma década, enquanto o CO2 demora muito mais tempo, mas o metano retém muitas vezes mais o calor. E as emissões de metano são muito irregulares, porque são emitidas, assim, por várias fontes, né? Então, é um pouco difícil fazer o controle da emissão, enfim, é muito descentralizada. Tem poços de petróleo, gado, aterros sanitários, minas de carvão, e aí quando a gente está pensando na agricultura, são inúmeras fazendas, então é um grande desafio, né? Tem várias fontes de emissão muito dispersas. Por isso que, desde outubro de 2020, a União Europeia adotou uma estratégia de metano que estabelece ações para serem tomadas em diferentes setores. E aí o foco especialmente na produção de energia, na agricultura e nos resíduos. Na União Europeia, 53% das emissões antrópicas, quer dizer, aquelas feitas pelo ser humano, 53% das emissões de metano vem do setor agrícola e 26% vem do setor de resíduos e 19% do setor de energia. Ou seja, 1/5 das emissões de metano vem do setor de energia. E isso pode ser evitável. É bem sobre isso que a gente vai falar hoje. No resto do mundo, essas tendências são bem semelhantes. Mais ou menos 95% do total de emissões de metano são feitas pelo ser humano e estão concentradas nesses 3 setores aí, de agricultura, energia e resíduos. E, como resultado, a estratégia de metano da União Europeia se concentra nessas áreas. As temperaturas globais em 2021 eram 1,1 graus Celsius mais altas do que os níveis pré-industriais. A gente já falou disso lá em 2021 aqui no Terraço Cast. E com as emissões antropogênicas, né, de novo, aquelas feitas pelo ser humano, as emissões de metano são responsáveis por 30% desse aquecimento. Então, dessa subida de temperatura de forma generalizada no mundo, que a gente sabe todos os efeitos que podem acontecer com a biodiversidade, com até a vida humana, né? Então, em 2018, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas estimou que o orçamento mundial para manter o aquecimento abaixo de 1,5 graus Celsius, né, para tentar fazer com que a temperatura do planeta Terra não aumente 1,5
graus Celsius era de 570 gigatoneladas, ou seja, 570 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. As atividades humanas atualmente emitem cerca de 41 gigatoneladas. Então, 570 dividido por 41 por ano, a gente tem aí 13 anos, contando de 2018. Então, se nada mudar, em 2031 já teria estourado o limite. E aí a gente teria falhado nessa meta de manter o aquecimento abaixo de 1,5 graus Celsius. Nesse sentido, no mês passado, a Bloomberg informou que as autoridades dos Estados Unidos estavam discutindo com as autoridades do Turquemenistão. Desculpa se eu gaguejar, porque o nome é difícil mesmo. O Turquemenistão é um país da Ásia Central. Ele não é muito falado, né? Mas faz fronteira com o Cazaquistão, com o Uzbequistão, Afeganistão e o Irã. E agora, os Estados Unidos, em uma parceria, né, em conversas com o Turquemenistão, estão estudando maneiras de ajudar esse país a limitar algumas das piores emissões de metano do mundo provenientes das suas antigas operações de petróleo e gás. O Turquemenistão, apesar de ser um pouco falado, né, e, enfim, me faz gaguejar aqui na hora de pronunciar, é uma peça crucial do quebra-cabeça climático global porque fica no topo da 4ª maior reserva de gás natural do mundo e emite mais metano por unidade de produção de petróleo e gás do que qualquer outro país produtor. E a maioria das 500 liberações globais de metano mais intensas do mundo desde 2019, que remonta ao setor de petróleo e gás, ocorreu no Turquemenistão. E aí, se todo o gás vazado ou ventilado pelo setor de energia do Turquemenistão fosse recuperado e queimado e as regras da União Europeia entrassem em vigor, essas medidas combinadas teriam aproximadamente o mesmo efeito climático de curto prazo que a eliminação de cerca de 290 milhões de toneladas de gás carbônico a cada ano. Então, é muito significativo para um país tão pequeno. Na Europa, as minas de carvão já controlam ou capturam grande parte do metano expelido das suas minas, mas muitas vezes elas não conseguem queimar ou processar. Então, basicamente, é pedir para que as minas melhorem os seus sistemas, né, os sistemas que já possuem, algo que elas já deveriam estar fazendo, né, e não necessariamente vai custar muito a mais. Embora as reduções maciças de emissão de gás do setor de energia ainda sejam necessárias em muitos outros países, em todo o mundo, incluindo grandes emissores como a China, como a Rússia, as medidas no Turquemenistão podem ser muito marcantes, né, proporcionalmente, em direção a uma ação climática mais concreta. Parar o metano que é intencionalmente liberado ou vazado acidentalmente das minas de carvão ou de gás natural é um dos frutos mais baixos na luta contra a mudança climática, porque minimizar essas emissões geralmente é tão simples quanto atualizar o modus operandi, né, e tornar mais eficiente. Essas reformas podem gerar mais produtos do que os operadores podem vender. A Agência Internacional de Energia estima que cerca de 40% das emissões de petróleo e gás poderiam ser implementadas sem custo significativo. Então, também existe um potencial significativo para conter as liberações de metano de grandes e, enfim, das minas de carvão, mas a queima de metano, o principal componente do gás natural, ainda produz dióxido de carbono. Então, o impacto do aquecimento é significativamente menor do que se o gás não queimado escapasse diretamente para a atmosfera. Então, resumindo, é cuidar do resíduo dessa produção, né, do que está sendo expelido. Embora alguns grupos de ativistas climáticos falem que estão desapontados porque isso é muito básico, que as regras deveriam ser mais ambiciosas, essas regras se concentraram em mitigar as emissões de minas ativas e abandonadas, o que é muito importante porque muitos poços continuam vazando metano muito depois de terem parado a produção. Então, assim, me parece que eles estão trabalhando num MVP. Se você não trabalha com tecnologia, é o mínimo viável. Então, é interessante ver esse esforço, mas pensando ainda que é o mínimo que, assim, deveria ser o básico. O presidente do Turquemenistão aprovou um roteiro que inclui medidas para estudar como o país poderia aderir ao Global Methane Pledge, que é uma iniciativa
liderada pelos Estados Unidos e pela União Europeia para reduzir as emissões globais do metano em 30% até o final da década, e se acredita que cerca de 7% do gás do Turquemenistão seja desperdiçado por meio da ventilação ou queima ou vazamentos acidentais. Então, do lado dos Estados Unidos, eles poderiam oferecer assistência financeira e trabalhar para rastrear os vazamentos e substituir os equipamentos do Turquemenistão. E o governo dos Estados Unidos também está agindo em várias frentes para atacar as emissões de metano do campo petrolífero. Os reguladores americanos dizem que as operadoras de gás, de petróleo e gás, podem reivindicar mais de 80% da receita da venda de gás natural que seria recém-capturado de acordo com esses requisitos novos. As reduções de emissões de metano que são esperadas com isso tudo não são lineares, né? Não tem uma divisão anual, né? Não se tem esse número fechado. Mas a média dos cortes estimados ao longo do período de 12 anos fornecido pela agência americana mostra que as regras impediriam que cerca de 2,7 milhões de toneladas métricas de metano entrassem na atmosfera anualmente. Como o metano é um gás muito potencial do efeito estufa, né? Como eu falei para vocês, fica ali em segundo lugar dos mais poluentes depois do CO2. O impacto climático de curto prazo seria equivalente à eliminação de muitas e muitas vezes o que se pode fazer na prática hoje de dióxido de carbono. Para vocês terem uma ideia, seria na casa de 225 milhões de toneladas de dióxido de carbono só implementando essa medida lá no Turquemenistão de evitar os vazamentos ou de tratar esses vazamentos. Os Estados Unidos e a União Europeia fizeram do metano uma questão importante antes da COP26 lá de 2021, na época eu comentei aqui no TerraçoCast, reunindo cerca de 150 nações em torno do compromisso global. Quase 2 anos depois, né, na verdade, ao que a gente tem de documentos para isso, o impacto foi revelado, o foco, além de inscrever mais países na iniciativa, faz mais em chamar a atenção. A meta de redução de 30% das emissões globais de metano até 2030 provavelmente não vai ser atingida, mas esses esforços pelo menos dão uma confiança de que existe discussão nesse sentido, que ainda é melhor do que entender que a gente vai falhar naquela meta de 1,5 graus Celsius, né? Enfim, dá alguma esperança e algum sinal de inteligência aplicada no que se pode fazer hoje sem muitos custos adicionais, né? Sem maiores investimentos. A depender da sua idade, agora vou fazer uma viagem do tempo aqui. Lembra quando você via na escola que os gases CFC, os tais clorofluorcarbonetos, disponíveis em geladeiras, sprays e outros, estavam acabando com a camada de ozônio e piorando a situação de como os raios ultravioletas chegavam até nós? Então, com mudanças sobre o sistema produtivo desses gases, que envolviam, né, esses gases na produção de alguns itens, a humanidade conseguiu uma reversão razoável sobre isso, e talvez essa seja a primeira vez que você ouve sobre esse assunto em muitos anos. Tanto que isso apontaria para o fato de que, de fato, deixou de ser um baita problema, né? A questão agora do metano, que como a Fer bem trouxe, está no alvo das discussões, se for encaminhada adequadamente, tem um potencial de reversão interessante sobre como esse gás afeta o planeta no efeito estufa. Se de fato conseguiremos observar essas mudanças trazendo resultados tão relevantes, não sabemos agora. Mas é bastante interessante pensar que uma abordagem por meio de gargalos, veja bem, um país pequeno conseguiria reduzir muito as emissões de metano. É muito interessante pensar que essa abordagem por gargalos teria capacidade de trazer tanta melhoria. O que faz pensar em uma outra pergunta. Será que não existem outras soluções no campo ambiental que de alguma maneira análoga teriam potencial de trazer resultados amplos desse jeito? Tomara que enquanto você ouve esse episódio, tenhamos pesquisa ambiental no mundo pensando sobre isso, porque, cá para nós, esse tipo de coisa tem muito mais chance de conseguir boas e relevantes mudanças
do que a ilusão de que magicamente todos os países dariam as mãos em nome de um ideal comum nesse campo, com medidas concretas, não apenas assinatura de acordos e discursos inflamados. Até porque, se isso não aconteceu no mundo globalizado da queda do Muro de Berlim até a pandemia, é muito mais difícil de imaginar tal coordenação virando realidade no mundo atual de nacionalismos, reshoring, nearshoring e precisamos mais pensar no nosso povo do que em quem faz mercado conosco, mas está do outro lado do mundo. Torcemos bastante para que o Turcomenistão consiga encaminhar essas soluções que está analisando hoje, porque o planeta certamente se sairá melhor de tudo isso e sem, como a Fernanda apontou magistralmente, custos tão grandes que fazem com que ninguém se mova de verdade, para além de assinar papéis e discursar de modo inflamado, dizendo que se importa com isso. Se você ouviu até aqui, me manda em qualquer uma das minhas redes sociais, em todas estou com o usuário CaioAugstor, um emoji de seta para baixo. Abraços para Josiane Francisco e Cauã Ribeiro, que mandaram o emoji solicitado no episódio 381. Aliás, salve também para os filhos da Josiane, que ouvem o Terraço Cast junto com ela. Talvez esse podcast esteja contribuindo marginalmente para a próxima safra da classe. Já pensou? Quer seu salve aqui? Só seguir a regra que acabei de te contar. Agora nos despedindo dessas mentes que trouxeram as análises do episódio 382. Muito obrigado, Raquel. É isso, gente. Por hoje eu fico por aqui porque eu não aguento mais falar de Copom. É aquele dia, né, que eu vou ticando. Eu adoro fazer os tics. Fiz vídeo de tal, fiz o texto, fiz o áudio, fiz o outro áudio. Aí eu não aguento mais. Chega no fim do dia, se alguém falar Copom, Raquel, você quer um copo? Não! Então assim, já fico meio traumatizada. Então é isso, só falaremos de Copom em agosto agora. Adeus. Falou. Também muito obrigado, Renata. E certamente fica tranquila, esse assunto aí da Rússia vai ser muito discutido. Era isso que eu tinha para comentar com vocês esta semana no Boletim Internacional. Semana que vem eu devo estar de férias, não sei, estarei em Nova York de qualquer maneira, não sei se vou conseguir vir para o Boletim Internacional, mas de qualquer maneira já deixo aí um abraço, qualquer coisa eu volto, nem que seja num rapidinho para dar as novidades para vocês. Então é isso, um beijo e até a próxima. Também muito obrigado, Fernanda Mello. Valeu, Caio, Rê, Raquel. Para mim é um prazer estar com vocês todas as semanas aqui no Terraço Cast. E se você gostou do tema dessa semana, me manda lá no Instagram, @sigafefa, um emojizinho, gás. E aí eu sei que você ouviu até aqui. Na semana que vem é para você que vai o grande abraço. Valeu, galera. A gente se vê. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.